Olá amigos, bem-vindos a mais um vídeo aí da série de tutoriais de BPM. O vídeo de hoje a gente vai tratar do assunto aí de times dinâmicos, né? Quais são os recursos aí que o produto oferece para a gente criar aí uma lista dinâmica de usuários em potenciais que podem executar determinadas tarefas e atividades dentro dos nossos processos. Espero que gostem do conteúdo, fiquem à vontade aí para colocar seus comentários, críticas e sugestões aí embaixo no vídeo. No vídeo de hoje, então, a gente vai tratar aí desse assunto de times dinâmicos, né? Dentro do BPM a gente tem duas maneiras aí distintas de decidir quem são os usuários, né, que vão poder executar determinadas tarefas e atividades dentro dos nossos processos. A primeira maneira são a criação de times tradicionais, né, onde você associa um determinado time a usuários e grupos, né? Essa é a maneira mais comum aí de definir responsabilidade dentro do BPM, de configurar segurança para os nossos processos, para garantir que só os usuários apropriados, né, adequados, vão estar executando determinadas tarefas dentro do nosso processo. A segunda maneira, ele estende os times tradicionais, que é o que a gente chama de times dinâmicos. E para construir esses times dinâmicos, nós temos dois serviços, templates de serviços, né, que a gente que o produto provê para a gente começar a criar os nossos times dinâmicos. É o Team Filter Service, que esse primeiro caso ele é aplicado em cima de um time tradicional, ou seja, eu recebo lá uma lista de usuários e grupos e aplico esse Team Filter Service para filtrar, para diminuir essa lista baseada em alguma regra, alguma lógica de negócio que eu queira implementar. A segunda maneira de time dinâmico é o Team Retrieval Service, que esse aqui, ele, diferente do primeiro que faz um filtro num outro time já pré-existente, esse aqui você pode construir um time inteiro, uma lista de usuários e grupos, né, em base em lógica de negócio, sem ter um outro time como ponto de partida, né? A gente vai ver na prática como é que funciona cada um desses templates aí, vamos criar um processozinho que faça uso desses recursos para ver na prática como isso funciona. Então esse é o processo que a gente vai usar de exemplo, um processo bem simples, né? Tem poucas atividades aqui, 4 atividades, 3 times que participam dessas atividades. O primeiro é o solicitante, que submete um relatório. Depois tem um segundo grupo de usuários, que é um time de aprovadores, que tem 2 atividades. A primeira é a avaliação desse relatório, se ela é aprovada, ela passa ainda para o time de aprovadores fazer uma revisão desse relatório, e por fim, se ele for aprovado, ele vai para um terceiro time da contabilidade, que é responsável por autorizar o pagamento desse relatório de despesas. Então, um processo bem simples. O primeiro time que a gente tem aqui, o solicitante, é aquele tipo de time normal que eu expliquei no começo, tradicional, né, onde a gente associa usuários e grupos, né, que podem participar aí dessa tarefa. Então estou dizendo aqui que dentro do meu processo os usuários caixa 1, caixa 2 e caixa 3 são do time solicitantes. Eles podem então submeter relatórios de despesas, né? No time aprovadores, a princípio eu criei um grupo normal também. Tá aqui o pessoal do time atendimento, que é o gerente 1, gerente 2 e operação. Qualquer um desses 3 usuários pode tanto fazer avaliação quanto revisão do relatório. Aí a gente começa a ter o primeiro problema de negócio, né? Não seria prudente eu permitir que o mesmo usuário que fez a avaliação do relatório, ele mesmo revisasse a própria avaliação que ele fez. Então a gente vai usar aqui o primeiro template para aplicar uma regra de filtro nessa tarefinha de revisar relatório, para que seja os usuários que podem executar essa tarefa sejam do grupo aprovadores, porém eu vou criar aqui um filtro para que ele exclua da lista de usuários do time aprovadores o usuário que fez a avaliação, ou seja, executou a tarefa anterior. Vamos ver como é que isso funciona na prática? Então a maneira que a gente vai fazer para criar esse primeiro serviço de filtrar os usuários de aprovadores e excluir o usuário que executou a tarefa anterior, eu vim aqui em implementação, botãozinho de mais, serviço de integração. Vou chamar aqui como padrão aqui GS, lista de revisores. Lista de revisores, né? Que são os usuários que vão revisar. E aqui eu vou escolher o template. Lembra que eu expliquei para vocês que existem 2 templates, um que faz um filtro e outro que recupera a lista de usuários a partir do zero. Então eu vou usar esse primeiro template, que ele sempre leva em consideração outra equipe como ponto de entrada. Então aqui eu criei minha tarefa. Aqui a gente só precisa de um scriptzinho aqui no meio. Vou chamar ele aqui de filtra usuários. Vou ligar ele aqui do começo ao fim da tarefa.
Simples assim. Se a gente perceber aqui em variáveis, ele já criou para a gente aqui uma variável de entrada que ele vai passar como parâmetro o time original, no nosso caso lá é a equipe aprovadores, e já está esperando como saída uma variável que ele chama de filter team, ou seja, que também é um time, que seria já o time filtrado com base na nossa regra de negócio. Vamos incluir mais uma variável aqui que é usuário tarefa anterior. Usuário tarefa anterior, que a gente vai usar aí na nossa lógica de negócio para filtrar essa lista de usuários. Então vou clicar aqui no filtro de usuários, na implementação, e vou colocar o meu código que vai fazer esse filtro. Vou explicar o código para vocês. Eu criei uma primeira variável chamada origTeam, que seria o time original, né? Que eu vou recuperar usando uma função padrão do produto, com base no nome do time que eu estou recebendo aqui como entrada da minha função, do meu template, né? Eu vou criar uma variável all_users com todos os usuários desse time original. Eu vou criar uma nova variável do tipo time, que eu chamei aqui de result_team, que seria o time de resultado dessa função. Estou definindo aqui que os membros é um array de string, e aqui eu estou varrendo todos os usuários que estão lá naquele time original. E aqui simplesmente eu pergunto, esse usuário... eu guardo o usuário numa variável chamada user, o usuário que tiver no meu ponteiro aqui nesse for, nesse looping, e aqui eu pergunto, o usuário da tarefa anterior é diferente de user? Se for, eu incluo ele lá na minha lista de membros do meu time de resultado. No final eu estou copiando também o gerente do time original, vai ser também o gerente desse meu novo time. E no final eu defino que a minha variável de saída dessa função, uma filter team, é igual ao result team, que foi o time que eu montei aqui nessa lógica de negócio. Então é simples assim, eu criei uma outra equipe com todos os usuários que tinham na equipe original, com exceção do usuário que executou a tarefa anterior. Simples assim. Eu salvar, e isso aqui já está pronto para uso, né? Vou fechar aqui, eu vou clicar lá agora na tarefa Revisa Relatório. E aqui em Designações, percebe aqui que está configurado por padrão que ele está designado para a rota, que é essa faixa aqui, porque é para aprovadores. Mas eu tenho aqui a opção de aplicar aqui um filtro de equipe, que é isso que a gente vai fazer. Vou selecionar então esse lista de revisores que eu acabei de criar. Ele está esperando aqui como entrada o nome do usuário que executou a tarefa anterior, que aqui no meu processo eu estou gravando isso dentro de uma variável que eu chamei aqui de aprovação 1, né? Então o usuário que faz a aprovação 1, ele vai ficar aqui como aprovador. Então essa informação eu já tenho, então aqui eu vou pegar aqui da primeira aprovação e guardar e passar aqui como parâmetro para minha função que faz a lista de revisores, excluir das pessoas que podem executar essa tarefa o usuário que fez a primeira aprovação, que é essa avaliação do relatório. Ok? Muito bom. Então a gente já fez a implementação aqui do nosso primeiro serviço. De uma maneira geral, agora vamos se preocupar com essa terceira equipe aqui de cima, que é de contabilidade. Nesse processo aqui, como padrão, ele está designado para uma equipe chamada contabilidade. Se a gente abrir ela aqui, ela está configurada como uma equipe tradicional, né? Mas a gente vai mostrar como é que funciona então a gente usar um template de serviços que cria a lista de usuários e de grupos, né, a partir de uma lógica de negócio, de um código, sem usar essa maneira tradicional. Então, da mesma forma que eu vou criar um novo serviço, vou chamar aqui de GS gera lista de contabilidade. E aqui como template eu vou escolher aquele segundo caso, Retrieval Services Template. Diferente do template anterior, esse aqui ele não passa como entrada ele não passa como entrada o time, ele vai passar ele espera um time só como saída. Aqui como entrada ele recebe apenas aí o nome da equipe, e a partir daí a gente pode implementar a nossa lógica da maneira que a gente achar adequada. Eu vou colocar um scriptzinho aqui também simples, gerar lista. Mas percebe você que eu tenho acesso a qualquer uma das ferramentas aqui de integração, como isso é um serviço de integração. Se eu precisasse recuperar essa lista de usuários a partir de um web service, né, de um componente Java, enfim, de um outro serviço alinhado que eu tivesse, que eu precisasse invocar a partir daqui. Então eu tenho toda essa paleta de opções aqui para construir essa lista de usuários com os recursos que eu julgar necessário. Para esse exemplo aqui, eu vou fazer uma implementação simples, né? Vou gerar uma lista aqui chumbada de usuários.
e para a gente ver como é que isso funciona na prática usando um exemplo simples, ok? Então vamos lá. Então aqui é o nosso código. Então eu estou criando um objeto chamado ResultTeam, que é um time, que esse é o objeto que eu passo aqui, que eu vou substituir a variável original que está definida aqui como saída do nosso processo, né? Dê um nome lá, meu time. Você pode dar o nome que você quiser, que vai aparecer lá dentro das configurações do seu projeto. Aqui simplesmente eu fui adicionando 3 usuários manualmente, né? BPM, admin, contábil 1 e contábil 2. Simples assim. Dessa forma, toda vez que alguém executar esse serviço, vai receber essa lista com esses 3 usuários, né? Se eu fechar aqui então, voltar aqui para meu time contabilidade, ele está configurado da maneira tradicional, mas é só marcar essa caixinha aqui, especificar a equipe usando um serviço, e eu seleciono o serviço que vai gerar essa lista para mim, né? Gera a lista de contabilidade. Então a partir daí, toda hora que chegar uma atividade para essa linha aqui, pagamento, que precisar de algum usuário da contabilidade, ele vai executar esse serviço que a gente acabou de criar e vai gerar e vai considerar essa lista que ele está gerando aqui como os usuários potenciais para executar esta atividade. Ok? Vamos salvar aqui o nosso processo. Vou gerar um snapshot novo aqui para a gente poder testar a nossa aplicação. V4, exemplo, time dinâmico. Pronto, está implementado todo o nosso processo aqui, podemos já testá-lo. Então vamos entrar aqui com o usuário caixa 1, que é um dos usuários aí que participa daquele grupo de solicitantes, né, que pode iniciar uma instância do processo 1, né? Submeter aqui o relatório. Vou colocar aqui teste de relatório 1. Valor R$1.000, agência 10, mandar para frente. Ótimo. Vou entrar aqui, não sei se vocês se recordam, na equipe, essa estava aberta mesmo, atendimento. Eu tenho 3 usuários, o gerente 1, gerente 2 e operação 1. Vou entrar com o gerente 1 aqui. O relatório já vai estar aqui nessa fase, nessa atividade avaliar relatório. Qualquer um dos 3 usuários, gerente 1, gerente 2 ou operação 1 pode pegar essa tarefa para trabalhar. Vou fazer com o gerente 1. Aqui na BIM aprovador, aprovado pelo gerente 1. Vou aprovar. E percebam agora que interessante, esse processo foi para a próxima tarefa, que é a revisão relatório. Porém, o gerente 1, apesar de fazer parte da equipe atendimento, ele não consegue enxergar essa tarefa, porque no nosso processo a tarefa revisa relatório, ela é atendida pelo grupo time aprovadores, porém é aplicado sobre ela um filtro, lista de revisores que a gente desenvolveu, que vai tirar este primeiro aprovador desta lista. Então, voltando aqui à nossa equipe atendimento, menos o gerente 1, os outros usuários podem trabalhar nessa nova atividade, o gerente 2 e a operação 1. Então vamos entrar aqui com o gerente 2, e a gente vai ver que a tarefa está ali para ser trabalhada, aguardando aqui a revisão desse relatório, né? Eu vou sair, vou entrar também com a operação 1, e a gente vai ver que a operação 1 também pode pegar essa tarefa para trabalhar. Ainda seguindo com este exemplo, né? Vou pegar essa tarefa para o usuário operação 1, ainda não vou trabalhar com ela, vou deixar preso com o usuário, e vou entrar aqui com o usuário que ele é o administrador, o gerente dessa equipe dinâmica, né? E a gente percebe que E a gente percebe aqui em desempenho de equipe, nessa equipe atendimento, eu vou encontrar a tarefinha lá parada, está designada para o usuário operação 1. Mesmo eu usando essa função de redesignar, você percebe aqui que se eu escolho indivíduos, eu não consigo, mesmo sendo gerente da equipe, enviar essa tarefa para o usuário gerente 1, porque ele continua respeitando o meu filtro, e na hora que ele lista aqui os usuários possíveis para receber essa tarefa, mesmo eu sendo gerente da equipe, eu não consigo forçar que ele vá para o gerente 1, ele continua aplicando aquele filtro, e aqui, novamente, uma vez que a tarefa já está com a operação 1, o gerente 1 não pode executar porque ele fez a aprovação anterior, só tem como indivíduo a opção de enviar essa tarefa para o gerente 2. É isso que eu queria mostrar. Então, voltando lá seguindo, eu vou entrar de novo com a operação 1, vou concluir essa tarefa, né? Vou aprovar este relatório. Revisão deixar aprovado, tudo ok.
E vamos para o terceiro caso. Se vocês se lembram aqui do nosso processo, ele vai para essa terceira casinha, que é a autorização de pagamento, que ela é feita pela equipe contabilidade. A equipe contabilidade, ela é uma equipe que a lista de usuários é gerada através desse serviço aqui, que está fixo, os três usuários BPM Admin, Contábil 1 e Contábil 2. Então vou me autenticar aqui no portal como Contábil 1. A gente vai ver que a atividadezinha está lá para ser trabalhada, também respeitando a regra de negócio que eu desenvolvi para controlar a autorização dessa atividade. Então tá lá, conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, o valor tanto, vou agendar aqui o dia que eu quero que seja feito esse pagamento, enfim. Terminado aqui a instância do meu processo. Então, como a gente pode ver, a gente tem várias maneiras aí de definir times dentro do BPM, tanto da maneira tradicional, associando usuários e grupos, como de forma dinâmica, aplicando um filtro num time já existente, ou mesmo criando um time inteiro do zero, usando regra de negócio, programação, integração e afins. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo, que tenham entendido. Qualquer dúvida, problema, sugestão ou crítica, fiquem à vontade, escrevam aí, comente aí no vídeo, para a gente melhorar esse trabalho, tá bom? Até o próximo vídeo, um abraço.